Então, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à defesa de TCC do discente Paulo Fernando Oliveira Paim de Matos, tá? Com o tema Caracterização de ocorrência de afundamento e tensão na rede básica da Bahia, uma abordagem estocástica. Gostaria de lembrar que essa sessão está sendo gravada, tá certo? E, então, essa sessão será dividida em 3 etapas. A parte de apresentação, a parte de arguição e a parte de deliberação da banca. Então, queria inicialmente agradecer a banca, né, por ter aceito participar, ao professor Kleber, ao professor Renato, mais uma vez aí, uma banca TCC, então queria agradecer, principalmente pelas 200 páginas, tá certo? Em 15 dias, então vamos dar início aí a banca. Então, Paulo, você tem no máximo 30 minutos, de 20 a 30 minutos, certo? Para você aí fazer suas colocações. Ok. Obrigado, professor Daniel. Bom dia a todos. Eu gostaria de estar cumprimentando também os professores Kleber e Renato, agradecer pelo aceito do convite aí em compor essa banca, e a todos os que se fazem presentes aqui na chamada. Eu vou estar defendendo um trabalho, né, cujo título é Caracterização de Afundamentos de Tensão na Rede Básica da Bahia, uma abordagem estocástica, de minha autoria, né, e com orientação do professor doutor Daniel Barbosa. Bom, eu organizei essa apresentação nos seguintes tópicos: introdução e motivações, onde estarei falando um pouco sobre a temática da qualidade da energia e a importância do monitoramento de afundamentos de tensão na rede, objetivos, abordagens de predição estocástica, que foi o ferramental utilizado no meu trabalho, com o método de posição de falta e a simulação de Monte Carlo, a contextualização do caso de estudo, no caso da rede básica da Bahia, com a zona de vulnerabilidade que foi mapeada, metodologia para a obtenção dos resultados, conclusão, sugestões para trabalhos futuros e, por fim, as referências. Bom, então, com a evolução tecnológica e o uso cada vez mais frequente da eletrônica de potência, microeletrônica e microprocessadores, associada ao aumento da entrada de empreendimentos de geração distribuída nos mais diversos setores econômicos, tivemos um aumento, né, do número da sensibilização dos equipamentos sujeitos a diversos distúrbios elétricos, como afundamentos, interrupções ou mesmo elevações de tensão, o que justifica uma necessidade maior de estudos orientados à qualidade da energia, que no Brasil é regulamentada pelo módulo 8 do PRODIST. Os afundamentos de tensão, eles fazem parte das chamadas variações de tensão de curta duração, sendo uma das mais frequentes e são descritos por seus parâmetros magnitude, duração e frequência de ocorrência. O PRODIST, ele define esse distúrbio como uma redução na tensão eficaz de 0,1 a 0,9 PU durante um período de 1 ciclo a 3 minutos, podendo ser momentâneo ou temporário, e um dos principais índices utilizados diz respeito ao SAFI 90, que considera magnitudes até 90% da tensão de referência. Temos também o SAFI X, que no caso é X% da tensão de referência. Então, o objetivo geral desse trabalho vai ser o de apresentar análises preditivas e estocásticas para caracterizar tanto quantitativa como qualitativamente os afundamentos de tensão originados a partir de curtos circuitos nas linhas de transmissão atuais e futuras da rede básica da Bahia. Rede básica que é formada por barramentos, né, a partir de 230 kV. Como objetivos específicos, eu deixei aqui, né, o de elaborar um levantamento detalhado dessa rede, a partir das bases de dados, né, e simular o comportamento não integrais atuais e futuras LTs e unidades geradoras. Temos também aqui a simulação das consequências das ocorrências de curtos monofásicos, bifásico terra e trifásico, aplicada à RB da Bahia, uma apresentação também das metodologias de predição estocástica aplicada a uma ferramenta computacional, que no caso foi o Anafaz que eu utilizei, e por fim um aprofundamento às análises que poderão servir, né, para a realização de estudos de acesso aplicado a uma zona de vulnerabilidade mapeada. Então, começando a falar um pouquinho, né, das metodologias de predição estocásticas que eu utilizei nesse trabalho, temos o método de posição de falta, que é MPF, e a simulação Monte Carlo, SMC. A MPF ela também é chamada de curto-circuito deslizante, porque se baseia na simulação em diferentes pontos ao longo do sistema, sendo que eu considerei, né, convencionei apenas na metade das linhas, porque a maioria dos autores, né, costumam adotar essas convenções para MPF,
As etapas da MPF consistem basicamente na escolha da área do sistema, onde serão simuladas as faltas, segmentação dessa área em regiões, cujos afundamentos apresentem a mesma característica, e para cada posição de falta a gente vai estar calculando a frequência do curto e outras características inerentes aos afundamentos, pegar esses resultados e obter as informações estocásticas. Já a simulação Monte Carlo, ela insere tantas incertezas como as aleatoriedades aos resultados das simulações. Isso é feito a partir de curvas de probabilidade das variáveis de influência, né? Curvas de probabilidade conhecidas, né? Inerentes a cada uma dessas variáveis. A gente vai estar fazendo tantas simulações quanto necessário, até que o sistema consiga a chamada estabilidade de Monte Carlo. Eu vou estar definindo lá na frente quais foram as premissas adotadas, né? E o valor esperado por essa abordagem ele pode ser calculado pela média dos resultados, quando o número de simulações tende a infinito. Ela pode ser sequencial, quando envolve características relacionadas ao tempo, e não sequencial, que foi a que eu utilizei nesse trabalho, uma vez que eu não avaliei o parâmetro de duração dos afundamentos de tensão. Então, essas abordagens elas foram aplicadas à rede básica da Bahia. Para isso, eu me utilizei de duas bases de dados confiáveis, né, ambas provenientes da empresa de pesquisa energética, da EPE. A primeira foi relativa ao curto-circuito máximo, proveniente do Plano Decenal de Expansão de Energia do ano 2025, e a segunda, curto-circuito máximo, ano 2025, PDE 2031. Feito isso, após as simulações, eu identifiquei a zona de vulnerabilidade a partir dos barramentos mais suscetíveis, os barramentos que mais apresentaram quantitativos de afundamentos de tensão. Conforme pode ser observado aqui no diagrama, foi uma área predominantemente presente nas mesmas regiões centro-sul e sul da Bahia. A representação esquemática dessa zona de vulnerabilidade eu estou trazendo aqui nesses dois diagramas, tanto para o curto 2022 como o curto máximo 2025. Como algumas dessas barras elas convergiram, eu optei por aprofundar mais na base de dados relativa ao curto máximo 2025, por pertencer ao PDE mais recente, no caso, ano 2031. Então, as barras que eu aprofundei os estudos foram as da SE Itajubá, 230 kV, SE Mineração Mirabela, né, que está próxima da SE Itajubá, Usina Funil, 230 kV, e as SEs Itabuna e Brumado, 230 kV. Agora eu vou falar brevemente da metodologia para a obtenção dos resultados. Todo esse algoritmo eu implementei em linguagem Python para dar mais celeridade ao processo, uma vez que foram muitas simulações, só para a simulação Monte Carlo mesmo, para cada cenário foram 294 mil simulações. Então acho que sem o Python eu não ia conseguir resultados mais satisfatórios num tempo hábil. Para a MPF, né, inicialmente, nós teremos a necessidade de calcular as frequências de ocorrência, né, das barras, que é o número de vezes que o evento ocorre em um determinado período temporal, geralmente dado em afundamentos por ano. Para isso foi necessário utilizar desses coeficientes que são apresentados na tabela 1, né, e que dizem respeito basicamente ao tipo de falta que ocorre na linha e à classe de tensão daquela linha. Então, observando aquela tabela e conhecendo o comprimento de cada uma dessas linhas, calculamos a taxa de ocorrência anual da falta a partir dessa equação 2, onde Fi e Ci, né, são os coeficientes obtidos da tabela, e Li é o comprimento da linha dada em quilômetros. Repetimos todo esse procedimento para todas as linhas e armazenamos os resultados no vetor coluna lambda, conforme a equação 3. Cada elemento desse vetor lambda ele vai estar associado a cada um dos casos considerados, ou seja, a cada uma das linhas de transmissão, conforme eu estou trazendo aqui na tabela 2. Bom, ok, né? Após a etapa anterior, vamos então considerar essa matriz VSAG, que é composta dos resultados das tensões de pós-falta dados pelos relatórios do ANAFAZ, e cuja dimensão é B por N, onde B é o número de barras e N é o número de pontos de falta simuladas. Cada elemento VKI dessa matriz é a tensão pós-falta na barra K, devido a uma falta na posição I. Vamos transformar então essa matriz em uma matriz binária, formada por zeros e uns, onde será atribuído o valor 1 se VKI corresponder a uma magnitude de tensão pós-falta característica, né, do afundamento, dada pelo índice SAFI 90, e 0 se estiver fora da faixa. Feito isso, multiplicamos a matriz binária pelo vetor lambda, que foi dado anteriormente, e obtemos o vetor F correspondente à predição do número de faltas anuais em cada barra, de acordo com o índice SAFI escolhido para cada uma dessas barras, que eu adotei no caso 90. Esse vetor ele vai ter dimensão B, número de barras por 1, sendo cada elemento SAFI X, né, da barra K correspondente.
Vamos partir agora, então, para a análise do método de Monte Carlo. Eu vou estar descrevendo os passos do algoritmo. Primeiro, precisamos definir o número de cenários, sendo que foram adotados 1, 100 e 1000 anos, ou cenários. Em seguida, precisamos saber o número de simulações que serão necessárias. Isso vai depender do comprimento da linha e do nível de tensão delas. Daí a premissa que eu falei lá atrás, para se chegar à chamada estabilidade de Monte Carlo, a gente multiplica cada coeficiente que diz respeito à classe de tensão da linha pelo comprimento da linha e soma esses coeficientes, sendo que foram obtidas um total de 292 simulações para a PDE 2025, relativa ao ano 2025, e 294 para a PDE relativa ao ano 2031, que foi o adotado nessa etapa. Então, analisando os resultados da primeira simulação Monte Carlo, nós observamos as barras mais sensíveis, que inclusive podem ser comparadas com as que foram identificadas pela MPF, e mapeamos a nossa zona de vulnerabilidade. Agora, então, a gente precisa definir quais seriam os critérios de sorteio dos casos, e para isso nós vamos aplicar a chamada lógica de sorteio das variáveis aleatórias. Para cada uma das variáveis de influência, então, a gente vai adotar funções de probabilidades inerentes a essas variáveis, seja o comprimento da linha de transmissão, a localização da falta, o tipo da falta e o valor da resistência de falta. Eu vou estar apresentando agora o que seria nessa lógica de sorteios. Basicamente, ela consiste da adoção de uma fila, a qual é atribuído o valor entre a extremidade inicial do primeiro elemento, como 0, e final, como 1, conforme ilustrado aqui na figura. Então, nós podemos sortear, por exemplo, ali um valor para o tipo de falta, entre 0 e 1, e se ele cair no intervalo entre 0,21 e 0,37, por exemplo, sorteamos uma falta bifásica. E aplicamos então esse mesmo raciocínio para as outras variáveis. A probabilidade individualizada para cada linha, ela pode ser calculada a partir do percentual que o comprimento dessa linha irá representar sobre o somatório do comprimento das demais linhas. Encontramos esse coeficiente, então, conforme aqui a equação 6. Já para a probabilidade do tipo de falta, eu considerei as taxas que foram apresentadas no Kinderman, sendo a monofásica a mais frequente e a trifásica a menos provável de acontecer, apenas 6%. Com relação aos valores da impedância de falta, eu considerei a faixa de distribuição que foi apresentada numa tese de mestrado do Alessandro Ramos, da Universidade Federal de Goiás, onde os valores extremos de 0 e 15 anos são os de maior, ou melhor, os de menor probabilidade, representando apenas 5% dos eventos cada um. Continuando agora os passos da SMC, temos então o sorteio de um valor correspondente à posição da falta na linha, sendo que esse valor precisa ser arredondado para inteiro, por conta do passo mínimo do ANAFAS ser apenas de 1%. Incrementa-se o número de anos de simulação, ou cenários. Se esse resultado for menor ou igual ao valor inicialmente definido, o programa retorna ao passo anterior. Do contrário, ele vai gerar os dados de saída e termina a execução. E a média de afundamentos, que é o número de afundamentos esperado, ele será calculado a cada iteração, sendo que quanto maior o número de iterações, maior tende a ser a convergência dessa média. Vou estar trazendo agora aqui os resultados do meu trabalho. Aqui temos os resultados relativos à MPF para a base de curto-circuito máximo do ano 2022, PDE 2025. Inicialmente foram feitas simulações na metade de uma das linhas para o cenário de um ano. Aqui no gráfico da esquerda temos um comparativo do quantitativo de afundamentos de tensão por barra, originados a partir de cada uma das faltas. Nota-se que foram registradas uma média de 39 afundamentos para faltas fase terra, 6 originados para bifásica terra e somente um para bifásico e trifásico, portanto, há um quantitativo maior de afundamentos originados a partir de faltas monofásicas que as demais somadas. O que eu estou trazendo aqui no gráfico à direita, onde em azul estão os afundamentos provenientes de faltas monofásicas. As barras mais suscetíveis, as barras críticas, onde mais foi observado quantitativos de afundamentos, foram as correspondentes às subestações 1 e 2 da cidade de Poções, em conjunto com a SE Itajubá, todas elas com 91 afundamentos. A gente pode avaliar também o impacto individualizado das faltas em cada linha, analisando o número de barramentos afetados, o que é exibido aqui no gráfico de barras da esquerda, onde nós observamos uma predominância de barramentos afetados para a falta fase terra, com uma média de 48 barras,
Em seguida, nós temos as 40 barras afetadas para o caso trifásico, 34 bifásica terra e 33 para bifásico, né? Eu destacaria aqui que, embora as faltas trifásicas elas ocorram em menor frequência, elas afetam bastante o CEP, só não superando as faltas monofásicas. As LPs mais críticas foram as dos casos 157, Renigo e Igaporã 3, 500 kV, e 130, 131, Igaporã 3, Bicoara, C1, C2. Aqui nos gráficos da direita, nós temos as frequências acumuladas, considerando outros índices de SAFI para cada falta. Percebe-se um comportamento semelhante, tanto do caso monofásico como do bifásico terra, que tem aclives mais acentuados, revelando a predominância de afundamentos nesses tipos de falta. Já para a bifásica e trifásica, há pouca variação, que significa que afundamentos desse tipo de falta, eles tendem a aparecer em menor quantidade. As mesmas análises, né, eu fiz para a base de dados relativa ao PDE 2031, ano 2025, com a MPF. Dessa vez é observado uma média maior, né, de ocorrências para curto monofásico terra, e a mesma média, né, para as demais faltas, né, no caso, 6 ocorrências para a bifásica terra e somente um registro, né, para a bifásica e a trifásica. A barra mais afetada dessa vez foi a da posição 22, correspondente à usina de funil, com 99 eventos, seguida das barras das SS Itajibá, Mineração Mirabela e Itabuna, todas elas com 98 afundamentos. Dessa vez foram registradas médias maiores de barras afetadas também, para todas as linhas, sendo que 56 barras foram afetadas para curto monofásico, 44 do trifásico, 37 bifásico terra e 32 para bifásico. A linha de transmissão do caso 133, que é uma linha presente no polo petroquímico de Camaçari, em 500 kV, ela apresentou o maior índice de danos às barras do sistema, afetando 184 barras para a falta da fase terra e 108 para a trifásica. E eu também destacaria a LT do caso 127, Morro do Chapéu 2, Sarapiaçu, 500 kV, que também apresentou uma certa criticidade, afetando 97 para a falta bifásica e 105 para a bifásica terra. Vou discutir agora os resultados relativos às simulações Monte Carlo. Esses foram feitos para a base EP 2025 apenas. Primeiro, eu considerei o cenário de um ano, relativo a 294 simulações, sorteadas pelo critério da aleatoriedade que eu discuti anteriormente. Aqui no gráfico estão ilustrados o quantitativo, com uma média de 66 ocorrências no geral. Nota-se uma convergência, né, dos barramentos sensíveis, com os identificados pelo MPF, sendo que foi registrado o índice máximo na barra correspondente à usina funil, com 107 ocorrências, que está relativamente próximo, né, do que a gente identificou lá para a MPF, que foram 99 ocorrências, né, de faltas acumuladas, mais ou menos. As outras barras sensíveis foram as SS Itabuna, com 104 eventos, seguidas das SS Itajibá, Brumado e Mineração Mirabela, ambas com 101 registros. Então, aqui estão ilustradas, né, de maneira resumida, eu estou destacando, né, o quanto cada uma das faltas, né, irá afetar as linhas do sistema, né. Logo abaixo, então, aqui eu estou separando por natureza de falta, sendo que dos 294 casos sorteados, nota-se, né, que 190 foram correspondentes à falta monofásica terra, 56,66% dos registros. E apenas 19 casos, né, com 11,11% correspondentes às faltas trifásicas, o que está coerente ao critério, né, das distribuições de probabilidade que foram apresentados, né, relativos ao tipo de falta. Mais uma vez aqui o gráfico, né, da frequência acumulada de afundamentos, considerando outros índices SAFI. Temos um incremental bastante acentuado, com um aumento considerável do SAFI, o que revela a predominância de afundamentos com magnitudes maiores, sugerindo, né, a predominância de faltas monofásicas terra, dentre as sorteadas. Agora eu vou estar trazendo um pouquinho, né, de uma análise individualizada por barramento, né, da zona de vulnerabilidade que foi identificada. Foram consideradas 1.000 simulações, né, 1.000 cenários, tanto relativo a curtos francos, né, impedância de falta igual a zero, como impedância de falta aleatória e fixada em 15 ohms. Começando pela barra da SE Itajibá, 230 kV, nós temos aqui os gráficos de performance de simulação, tanto para 100 como para 1.000 anos, com as médias, né, registradas em azul. Esses gráficos de performance, eles revelam a característica aleatória dos afundamentos de tensão,
que variam quantitativamente em torno da média, que tende a convergir para um único valor, que ficou em 113 para curtos com impedância aleatória, dentro da faixa entre curtos francos, que foi de 117, e de impedância fixada em 15 ohms, que foi de 98 ocorrências. As curvas de densidade de probabilidade apresentadas aqui logo abaixo, elas fornecem também uma interpretação adicional. Quanto maior a impedância de falta, nota-se que mais próximas ficam as curvas das classes de menores tensões das curvas das classes de maiores magnitudes, o que merece uma atenção especial, sobretudo em se tratando do ambiente da indústria, já que, comumente, valores abaixo de 0,7 PU, eles costumam causar sérios problemas na indústria, chegando a interromper processos produtivos. Estou trazendo aqui, dessa vez, né, nesses gráficos de barra, o número de SMCs dentro de um cenário de 1000 anos, que resultaram em cada um dos quantitativos de afundamentos registrados aqui no eixo X, sendo que a curva em azul, ela representa as frequências acumuladas de tensão. Sua evolução aqui pode ser acompanhada pelo eixo à direita. Essas curvas, elas podem ser de grande utilidade, sobretudo no dimensionamento de equipamentos que mitiguem os efeitos relacionados à qualidade da energia. Para curtos francos, por exemplo, a gente observa que há uma probabilidade de 30%, né, dos eventos excederem 120 registros, né? O que quer dizer que se essa SE ela tivesse sido projetada para operar no período de 40 anos, por exemplo, durante 12 anos, os afundamentos eles tenderão a exceder o que foi projetado. Como esperado aqui, as curvas de frequência acumulada, né, de densidade e probabilidade, para a impedância de falta aleatória, ela fica, né, entre os limites das curvas de curto franco e da impedância fixada em 15 ohms, e nem sempre também a moda, né, que é o valor que mais se repete, ele vai convergir, né, com a média de resultados encontrados, né, como ali no caso dos curtos francos, que a média foi de 117 ocorrências e a moda 116 eventos que se repetiram 65 vezes. Além disso, eu fiz novas simulações, considerando outros valores fixados da impedância, dentro da faixa que foi definida no trabalho, tanto para 2 como 5, como para 10 ohms. Essas funções de densidade e probabilidade, associadas às outras classes de afundamento de tensão, indicam um deslocamento para a esquerda, à medida em que aumentamos o valor da impedância, sendo notado de maneira geral uma redução nos afundamentos de tensão. E eu destacaria também o aumento dos afundamentos com maior severidade, pertencentes às classes ali entre 0,5 e 0,7 PU. Eu vou estar discutindo agora brevemente os resultados das outras barras, sem me estender tanto, apenas destacando que merece uma atenção especial. No caso aqui, por exemplo, da usina Funil, essa foi a que apresentou a maior criticidade dentre as mapeadas da zona de vulnerabilidade, apresentando uma moda que coincidiu com a sua média, ali para curtos francos, ficando em torno de 119 ocorrências, que se repetiram 63 vezes, né, para um cenário de 1000 anos. No entanto, quando a gente avalia o caso da impedância aleatória, observamos que essa moda ela apresentou 112 ocorrências e apenas 20%, né, dos registros excederam os 120 afundamentos, né? Isso mostra, né, que para a impedância de falta, né, considerada no curto franco, ela pode ter sido superestimada em comparação, né, ao cenário de impedância aleatória, que seria mais razoável. Já na SE Itabuna, a gente observa uma média de afundamentos em torno de 117 ocorrências para curtos francos e uma moda com 118 ocorrências. Assim como nos demais casos, observamos um movimento característico, né, da curva de densidade de frequência e frequência acumulada para a esquerda, quando a impedância de falta é fixada em seu valor máximo, né, 15 ohms, o que revela a tendência de menor quantitativo de afundamentos, né. Além disso, eu destacaria, né, que maiores quantidades de afundamentos, como por exemplo ali 140 afundamentos, 130 afundamentos, eles praticamente deixam de existir quando a impedância de falta é fixada em seu valor mais elevado. A subestação de Brumado, ela foi a barra onde menos se registraram afundamentos de tensão das mapeadas da zona de vulnerabilidade. O valor quantitativo de afundamentos de tensão que mais se repetiu dentro das 1000 SMCs foi de 110 eventos. A gente nota, né, que quando a impedância de falta ela é fixada em seu valor extremo superior, os quantitativos de afundamento eles são consideravelmente menores em comparação às outras barras, o que fica
plenamente evidenciado aqui no gráfico da curva de densidade da impedância máxima, que ele está muito mais afastado, né, dos demais, em comparação às outras barras, né, do estudo. A SE Mineração Mirabela teve resultados que tenderam a convergir com a SE Itajubá, uma vez que essas duas subestações elas se encontram muito próximas. Eu só destacaria que, nesse caso, há uma maior variedade do quantitativo de amostras, né, que na Itajubá, o que significa que o desvio padrão das amostras vai ser um pouco maior, né, dada essa maior variabilidade. Bom, essas aqui são as principais conclusões do meu estudo. Com poucas simulações MPF, né, foi possível o mapeamento da zona de vulnerabilidade, sendo que essa área de maior criticidade foi validada pela SMC, que adicionou aleatoriedade às variáveis de influência, a partir de curvas de densidade conhecidas, né, relativas a cada uma dessas variáveis. Os gráficos de frequência acumulativa, né, como nós já vimos, para a impedância de falta aleatória, ficaram entre os valores extremos mínimo e máximo da impedância de falta. Trago também aqui a questão da densidade e probabilidade associadas às outras classes, indicando deslocamento para a direita, com um aumento, ou esquerda, com a redução de afundamentos de tensão. Quanto maior a impedância, né, mais reduzidos, né, os quantitativos de afundamentos de tensão. E, por fim, a questão dos afundamentos inferiores a 0,5 PU, mais severos, frequentemente presentes à medida em que se reduziam o quantitativo de afundamentos, né, das outras classes, o que merece uma atenção especial. Como sugestões de trabalhos futuros, eu deixei aqui a utilização de uma versão full do programa NAFAS, sem as limitações educacional que eu utilizei no meu trabalho, o que permitiria uma análise, né, de um maior número de barras, representantes de SEs, né, de outras classes de tensão, abrangendo redes elétricas mais próximas aos municípios, por exemplo. Outra questão seria a inclusão da duração dos afundamentos de tensão nas análises, uma vez que eu só considerei a questão da simulação não sequencial, o que traria, né, uma avaliação mais completa do desempenho do defeito. E, por fim, uma análise do impacto das tensões de pré-falta, já que eu considerei somente a condição de flat ali, que podem ser obtidas, né, a partir de cálculos de fluxo de potência, com auxílio do AnaRege, por exemplo, que é outro software, né, do CEPEL muito interessante para isso, ou PowerWord, né. E também uma análise, né, do impacto da GD próximas a essas barras de análise, né, e seria muito interessante porque permitiria a inclusão de outras variáveis de influência, podendo comparar, né, qual teria mais impacto na questão da ocorrência dos afundamentos de tensão na rede, uma vez que o meu trabalho ele se concentrou basicamente na análise do impacto apenas da impedância de falta. É isso, essas são as minhas considerações finais, minhas referências aqui. Agradeço a todos e estou à disposição para a arguição. Devolvo a palavra ao professor Daniel.